eu quero concentrar-nos dentro desses textos para que nós possamos trafegar e entender que Deus conhece o nosso futuro. Diga: Deus conhece o meu futuro. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus conhece o teu futuro. Por mais óbvio que pareça, o teu futuro passa essencialmente pelo seu presente. Todas as coisas que irão acontecer amanhã, depois de amanhã, lá no futuro, essencialmente elas... E aí quando falo de coisas boas ou coisas ruins, essencialmente elas passam pelo seu presente. Não é o seu passado que determina o seu futuro, não é aquilo que aconteceu que vai determinar as coisas que vão acontecer. Agora, as suas decisões, a sua compreensão daquilo que está acontecendo hoje na tua vida, elas são extremamente importantes e relevantes para que você tenha um futuro assegurado com relação àquilo que Deus, Ele objetiva na tua vida. Veja bem, não é incomum as pessoas quererem saber do seu futuro. Por vezes você encontra um ou outro que diz: olha, eu vou em tal lugar porque eu quero que ela diga o meu futuro acerca de uma situação, acerca disso, acerca daquilo. Eu quero consultá-la para saber como as coisas irão acontecer lá na frente. E à medida que elas acontecerem lá na frente, então eu posso saber se deu certo, se não deu certo. E então daí o que vai acontecer? Se não deu muito certo, eu vou fazer o seguinte: então eu vou tomar alguns outros caminhos para que eu chegue realmente aonde eu gostaria de chegar. Geralmente a expectativa das pessoas são assim: eles estão lá, querem entender o futuro, aí buscam uma situação aqui e ali, para entender se vai ter êxito ou não nas coisas futuras. E aí, elas, então, se tem o futuro lá, beleza, e o futuro, se lá no futuro as coisas vão acontecer de uma forma muito linda. Quem já assistiu De Volta para o Futuro 1, 2 ou 3? Que levanta a mão aqui. Tá? É bacana. Né, assistir. Agora eu estava assistindo outro dia com os meninos, acho que é a segunda vez que eu assisto, ou terceira vez, não sei, aquele filme dos Vingadores, dos Avengers, Ultimate, né, Ultimato, aquele último filme deles ali. Então é um negócio assim, é muito bacana. Tem o Homem de Ferro, tem o Homem-Aranha lá, tem o Capitão América e tal, enfim, aquela coisa arada toda, aqueles super-heróis. Pastor, o que isso tem a ver com isso aqui? Nada. Mas deixa eu contar a história, para que você possa entender onde eu quero chegar também. O que eu quero dizer é que nesses filmes, por vezes, a gente vê lá, tem não, o Senhor Mistério, não, como é que é? Esqueci o nome daquele lá, agora daqui a pouco vem. Tem um tiozinho lá que ele é todo misterioso e tal, então ele acessa o futuro, ele volta para o passado. Então agora estão naquele negócio lá de voltar para o passado para pegar as joias do infinito, as joias do infinito, para que eles possam mudar aquilo que aconteceu no filme anterior, onde o tal do Thanos tinha derrotado todos eles e tal, enfim, e aí eles voltam para o passado, e quando eles voltam para o passado e eles trazem aquilo para o presente, o negócio começa a piorar, né, e tal, enfim, mas no final eles têm êxito em algumas coisas dentro daquele processo. Mas o que eu falo é que é justamente desse caminho que por vezes as pessoas querem percorrer para entender as coisas que estão lá na frente, para as coisas que estão configuradas lá na frente, para que realmente ela se sinta em paz nesse caminho e que realmente lá na frente ela vai ter êxito. Quando você conhece uma pessoa, por exemplo, e une-se a ela num casamento, veja bem, não se há muita certeza das coisas que vão acontecer, nem se serão plenamente felizes na questão do relacionamento, porque isso é uma coisa que não tem muito a ver. A questão da felicidade, ela é desenvolvida ao longo dos dias, ao longo dos tempos. Mas mesmo assim, o que faz com que as pessoas se unam, o que faz com que elas se conectem é justamente o quê? O amor. Então elas trabalham baseadas no amor e então as coisas então vão acontecendo. Isso é muito bacana, né? Construir um relacionamento sadio e saudável. Nesse sentido em que as pessoas, quando chegam lá adiante, depois de 50, 60, 70 anos, né, de relacionamento, de casamento e tal, olha para trás assim: nós somos felizes, nós acertamos. E eu desejo isso para você, amém? Glória a Deus. E é isso que tem que acontecer na tua vida. Alguns dizem: mas pastor, 70, 80 anos é muito. Não, vai para 70, 80, 90, 100. Enfim, seja feliz.
Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também que ali na palavra de Deus nós vamos encontrar também alguns elementos nesse sentido. Mas fundamentalmente, o que eu acho muito interessante no que diz respeito à palavra de Deus é justamente essa questão de Deus procurar nos assegurar um futuro melhor. Diga, Deus tem um futuro extraordinário para mim. Diga com vontade, extraordinário. Diga que bom. Que bom. Diga que bom. Porque veja, Deus ele acessa o futuro porque ele sabe todas as coisas e ele trafega, né, num tempo diferente do nosso, então ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele tem exatamente o quadro de tudo, mas ele não interfere, ele não vai interferir, mas ele vai abrir portais para você, por assim dizer. Ele vai, Doutor Estranho, lembrei, ele faz lá uns negócios assim, pá, Doutor Estranho cria uns negócios amarelo, e aí daqui a pouco ele cria um portal, a pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa entra aqui, sai lá, né, o Doutor Estranho. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele abre portais no que diz respeito a um desfecho positivo, e é um desfecho que por vezes não é tão positivo assim. Agora, tu precisa entender que o dia de hoje, aquilo que está acontecendo com você, e não essencialmente as coisas negativas, as coisas ruins, as coisas que de certa forma não são tão boas, a gente por vezes, o ser humano ele olha para Deus a partir das suas construções. E nós temos que tomar um cuidado com relação a isso. Nós temos que olhar para Deus até mesmo não baseado no nosso conhecimento, e sim pelo conhecimento da palavra do Senhor. E nós temos que tomar cuidado daquilo que as pessoas, de certa forma, venham construir na nossa mente, no que diz respeito ao pensamento de Deus, a como Deus pensa. Por vezes se pensou, e algumas religiões, algumas práticas, criaram um Deus distante, criaram um ser que não se importa com a humanidade e que está ali prontamente só para julgar. Então, o ser humano fez alguma coisa de errado, então, logo na sequência, o erro. Então, muitas pessoas entendem que, de certa forma, a sua realidade, o seu contexto, o mal que por vezes estão sofrendo, enfim, e o bem que estão é porque talvez fizeram coisas boas e agora aqui estão sofrendo as consequências, mas se fizeram coisas ruins e agora estão sofrendo consequências, de todo não estão errados, mas isso não é absoluto. Ou seja, isso não é uma verdade absoluta, porque por vezes nós não fazemos nada e de certa forma estamos inseridos num tempo que nos traz prejuízo e desgosto. Ou propriamente, esse período de pandemia, que mal que você fez para sofrer, para estar com máscara aí? Nenhum. Será que você foi tão pecador na tua vida para que esse mal viesse e aí te atormentasse e continua te atormentando, prejuízo financeiro aqui, prejuízo aqui, desemprego aqui, enfim, tantas e tantas coisas que de certa forma aconteceram e causaram-lhe esse espanto, causaram-lhe esse prejuízo. Não. Não é isso. Não pode ser isso. O fato é que nós estamos inseridos em alguns contextos. O fato é que nós estamos inseridos dentro de algumas realidades, mas nós podemos suplantar essas realidades pelo poder e pela graça. Nós vemos isso na palavra do Senhor, nós observamos isso. Então nós não podemos determinar que o bem que nos acontece é porque fizemos coisas boas. Ah, então eu fui bom e aqui, pá, beleza. Isso também não é absoluto. Isso não é absoluto, isso também entra a misericórdia de Deus. Muito embora o que nós lemos em Gálatas 6:7 nos diz, o que o homem planta, ele colhe. Isso é uma verdade absoluta. Isso é fato. O que o homem planta, ele colhe. E isso é imutável, e isso é um princípio da palavra de Deus, e os princípios da palavra do Senhor, eles são imutáveis. E você não negocia com ele, e ele não vai negociar com você, porque está ali. Então, a terra, enfim, todas as coisas, o universo está sob a égide do poder de Deus, da graça de Deus, do favor do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa que por vezes não está no conhecimento das pessoas, mas pelo fato de citar tanto. O mundo jaz do maligno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, ele não
tem um mundo nas mãos dele. Ele tem um sistema que ele produziu que se chama pecado e que leva as pessoas a esse sistema. A terra não é do diabo. As coisas não são do diabo. Não são. Foi Deus que criou. Foi Deus que formou todas as coisas. Entenda, só que daí as pessoas dizem, bom, pelo fato do mundo jaz do maligno, então eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, e a sua vida então ela é pautada justamente por essas coisas, porque se fizer determinada situação, ela está pecando, e isso é assim, não posso ter isso, não posso ter aquilo, e aí vão construindo vários e vários pensamentos que de certa forma são enganosos, foram situações cujos quais o inimigo criou, e agora estabeleceu no coração das pessoas, e por vezes então ela não consegue ser tudo aquilo que Deus de certa maneira almejou para ela. Não, deixa eu dizer, o poder de Satanás, ele encontra vantagem por uma situação cujo qual o próprio homem dá para ele a legalidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso logo mais adiante, mas eu quero que você construa isso. Quando as pessoas de certa forma querem ter êxito na sua vida em todos os aspectos, elas precisam justamente então, claro, ter a certeza das coisas que vão lá para frente, que vão acontecer lá na frente. Então, o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Isso está aonde? No presente ou no futuro? Está no futuro. Se eu quero bem, então é a fé que vai me trazer isso. Se eu quero que alguma coisa aconteça, eu vejo no futuro isso, e eu vou trazer isso para a minha realidade, e eu vou me conectar com isso. A palavra de Deus é um auxílio muito importante para que nós possamos chegar aonde Deus, Ele deseja, Ele anseia para as nossas vidas. Mas é importante você entender o seguinte, que um futuro abençoado, um futuro extraordinário, seu, começa agora. Diga, começa agora. Na tua vida, já começou há um bom tempo, mas fundamentalmente por meio dessa palavra hoje, ela vai tomar uma forma, ela vai ter um formato extraordinário para que você possa construir um futuro extraordinário. E é isso que eu quero, por meio da palavra, acrescentar ao teu coração. Um futuro extraordinário, um futuro melhor do que o presente. Que você tenha certeza de que isso vai acontecer e de que esse é o desejo de Deus. Não foi o que está escrito em Jeremias 29:11? O desejo de Deus é vir de encontro com aquilo que você deseja. E o que você deseja é o melhor para a sua vida. Amém? É o melhor para a sua família. Amém? É o melhor para a sua empresa. Amém? É o melhor para a tua cidade. Amém? É o melhor para a tua igreja. Amém? É o melhor para as coisas que estão à tua volta. Não é isso que você deseja? Deus quer se conectar com esse desejo, e Deus quer dizendo que esse é o desejo dele também para a tua vida. Então nós começamos a olhar para o nosso futuro, não pela minha perspectiva, mas agora pela perspectiva de Deus. Mas é óbvio que nós vamos ter que nos alinhar a algumas coisas, é óbvio que nós vamos precisar nos conectar de alguma forma. E aí, dois textos, Deuteronômios capítulo 11, versículo 26 e 28. E Deuteronômios 30, 15, 16, apenas para reforçar. Deuteronômios capítulo 11, versículo 26 e 28, diz, prestem atenção, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldições se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Para reforçar esse texto, logo mais adiante, em Deuteronômio capítulo 30, mais uma vez nós vamos observar isso. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição, pois hoje lhes ordeno que ame o Senhor seu Deus, ande nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Diga, que coisa extraordinária. Diga, Deus está dizendo o meu futuro. Deus está dizendo que o meu futuro será melhor do que o meu presente, muito melhor do que o meu passado. E aí então nós começamos a compreender
o do porquê nós estamos aqui, nesse presente, para definir o nosso futuro. Deus quer definir o teu futuro. Deus quer te auxiliar nesse processo. E se você entender que isso aqui é esse momento, as coisas que estão acontecendo, e eu gosto muito disso, Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque daí então a gente olha em nosso entorno e observa todas as coisas, então não se abate pelos fatos ruins, pelas coisas ruins, mas nós prestamos atenção nas coisas boas. Nós nos conectamos naquilo que é bom. Eu praticamente faço isso diariamente, porque se eu vou olhar para todas as coisas negativas que acontecem no meu dia a dia, nós declinamos. Se eu vou prestar atenção em tudo aquilo que eu ouço no meu dia a dia, eu declino, eu não consigo. Por vezes ainda a gente é confrontado nisso, por vezes ainda a gente se abate. Mas, por vezes, todos os dias, quando eu me conecto à vontade de Deus, Deus projeta o meu futuro, Deus projeta as coisas que Ele queira projetar na minha vida, e Ele está dizendo: Santo, para ti há um futuro melhor. E essa é a nossa expectativa, é Deus dizendo para cada um de nós: tenha expectativas de um bom futuro. Então todos os dias há uma oportunidade. Quando você abre os seus olhos para esta vida, há uma oportunidade de coisas extraordinárias acontecerem. Há coisas extraordinárias que Deus deseja trazer à tua realidade nesses dias. Então hoje é um presente extraordinário, como muitas vezes eu tenho falado aqui. Então é Deus que, quando nós começamos a nos conectar com Ele, então Ele começa a projetar o nosso futuro de forma extraordinária. É Deus alinhando conosco. E aí eu entendo que Deus, Ele é humilde o suficiente para se unir a uma criatura cujo qual Ele criou. E aí eu fico pensando assim: poxa vida, Deus, Ele é tão generoso que Ele empresta parte de si. Ele emprestou a sua imagem, e além de emprestar a sua imagem, Ele sopra o fôlego de vida, Ele sopra algo que é dele. E aí eu não consigo entender que quando Deus nos coloca nesta vida, é apenas para os intempéries, para os fracassos, é apenas para vivermos as frustrações, e eu não consigo me conectar a isso, porque do contrário nós estaríamos servindo a um Deus temperamental, cujos quais os gregos nos ensinaram e formaram por vezes as nossas convicções, como aqueles deuses que ficavam brigando entre si. Ora Zeus estava revoltado com esse ou aquele, ora Zeus estava interessado em outra e tal, e assim por diante. Um brigava com esse, outro brigava com aquele. Um brigando com o Deus do ar e do mar, outro brigando com o Deus das águas, e aquela revolta toda, e um dia eles estão bem, outro dia eles estão temperamentais, outro dia eles estão de bem com a humanidade, então abençoa a humanidade, outro dia eles estão mal, então amaldiçoa a humanidade, e nós criamos esses conceitos e deixamos que esses conceitos estejam impregnados na nossa compreensão no que diz respeito às coisas de Deus. E Deus não é assim. Deus, ele não varia no seu, ele não trafega na compreensão humana, Ele não trafega dentro das emoções humanas. Não, Ele não está preso a isso. Deus sabe o que você sente, mas Ele não sente como você. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Deixa eu ilustrar um pouquinho isso. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, Números 13, especificamente no versículo 26, e aqui já no desfecho. Então, eles retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relato a Moisés: entramos na terra a qual nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Deixa eu dizer, quando nós vasculhamos o passado, e o passado, essencialmente, o passado do povo de Deus, nós percebemos exatamente as situações cujos quais Deus nos oportuniza nos dias de hoje.
Você, quando lê a palavra de Deus e você torna-se um leitor da palavra de Deus, então você começa a desfrutar da verdade e principalmente do operacional, da forma com que Deus atuou com relação ao seu povo lá atrás. A maneira com que ele interagiu, a maneira com que ele socorreu, a maneira com que Deus fez as coisas extraordinárias em meio a eles. A maneira com que eles correspondiam àquilo que Deus dizia e eles tinham êxito. A maneira com que eles negavam aquilo que Deus dizia, então eles têm prejuízo. Você pega crônica, você pega reis, você vai ver ali o rei que servia a Deus, então você observava que o povo prosperava. Mas o rei que negava a Deus, todo o seu povo então tinha prejuízos. Mas o que eu quero dizer é que se nós, hoje, conhecendo o que nós conhecemos acerca da palavra de Deus, quem de nós aqui ousaria não entrar em Canaã? Quem de nós aqui não ousaria entrar naquela terra que Deus estava dizendo? Nós somos do futuro, e se nós fôssemos colocados no passado, lembra, de Volta para o Futuro, nós mudaríamos o cenário, nós mudaríamos tudo o que aconteceu a partir de então, nós iríamos lá para trás sabendo o que Deus fez. Mas eles agora eles não têm a informação que nós temos, mas eles tinham Deus, diga, eles tinham Deus, diga, eles tinham Deus. E a informação mais importante que você precisa entender é que você tem Deus. Amém? Diga, eu tenho Deus. Diga, eu tenho Deus. Diga para a pessoa que está lá, diga assim, eu tenho Deus. Diga, você tem Deus. Então, se você tem Deus, você tem o teu futuro garantido. Você tem o teu futuro assegurado. Imaginemos nós aqui, todos os 40% da população brasileira de evangélicos que temos, sabendo desse desfecho e agora entrando lá, naquele tempo, naquele momento, naquela nação que acabara de sair da escravidão do Egito, estava agora às portas, entraram na terra, trouxeram o fruto daquela terra, se maravilharam com a terra e tudo e tal, um cenário extraordinário, prognósticos extraordinários, porém um relatório destrutivo, um relatório que de certa forma comunica exatamente a sua pequenez e as suas incertezas, mesmo diante de tantos milagres que Deus havia feito por eles. Nós certamente diríamos, não, Deus fez tantas coisas e nós sabemos o que Deus vai fazer na frente, porque nós já enxergamos o futuro, nós já vemos o que Deus iria fazer, nós já enxergamos o que Deus fez. Veja, agora eles não. Naquele momento, naquele instante, eles foram, o relatório consumiu as suas energias, o relatório consumiu as suas forças, as notícias que eles produziram inflamaram seus corações e levaram eles ao declínio, e aí então Deus vai lá e diz lá para eles, lá em número 14:34, ele diz assim, o negócio é o seguinte, versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, quando Caleb e Josué estavam dando um relatório, não, vamos animosamente, porque Deus, Ele vai fazer nós prosperarmos, Deus vai nos dar essa terra, olha o que Ele fez, eles rasgaram as suas vestes, tocaram terra por cima, e se humilharam, não, Deus vai fazer 2 homens apenas, e aí a palavra de Deus nos diz assim, mas a comunidade toda falou em apedrejá-lo, então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas naquela tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que eu realizei entre eles? E aí o versículo 34 diz assim, durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então veja bem, o que aconteceu naquele instante é que Deus estava dizendo para eles, entrem porque eu serei com vocês, vejam o que eu já fiz, entrem. Nós hoje estaríamos lá naquele ponto sabendo que nós conquistaríamos, então nós temos uma informação valiosa. Mas nós hoje, do ponto daqui para o nosso futuro, da mesma forma podemos entender que Deus, da mesma maneira que agiu lá atrás, Ele vai agir assim comigo e assim com você, logo mais à frente, amém? A certeza que você tem está no passado, não está no futuro, não está em saber as coisas do futuro, mas o teu presente ele é fundamental para que você alie-se com aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Não precisa ser 40 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, não, é agora. Now. Uau, o inglês, hein? Gostou? Agora.
Diga agora. Diga hoje. Diga nesse instante. Você precisa começar a dizer para tudo que está dentro de você, todas as incertezas que estão dentro de você, todas as informações negativas que estão dentro de você, tudo aquilo que de certa forma consome com a tua energia, consome com aquilo que de certa forma as informações que Deus tem plantado ao teu coração. Você tem que dar um starter nisso. Você tem que disparar dentro de você algo extraordinário. Porque as suas ações e o seu comportamento hoje, agora, eles serão fundamentais, eles são decisivos para você possuir o futuro que Deus tem nas mãos dele para você. Aquele povo naquele instante, naquele ponto da história, naquele momento da sua história, tinha tudo para dar certo. Diga, tinha tudo. Tudo para dar certo. Mas não foi o que aconteceu. Eles foram, entraram e ficaram no deserto ali circulando 40 anos. Mesmo assim, Deus foi misericordioso com eles. Deus abençoou eles, Deus guardou eles, Deus protegeu eles, Deus alimentou eles, Deus deu carne, Deus água, deu roupas, enfim. Deus fez com que eles multiplicassem, mas uma geração cabeçuda ficou. Uma geração emburrecida ficou. Uma geração rebelde ficou. Uma geração temerosa ficou. Uma geração que de certa forma ainda estava presa ao pensamento de que eram pequenos, ficou no deserto. Eu quero dizer para você que o teu futuro Deus já tem desenhado. Você acredita nisso? E é um futuro extraordinário. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso significa agora algo muito importante. Você sabe que é no presente que você toma as decisões. E o ajuste vai acontecer não de Deus para você, mas de você para com Deus. Não é Deus que tem que fazer alguma coisa. Diga, não é Deus que vai fazer alguma coisa. Sou eu que vou fazer. Lembra, Deus disse, daqui para cá vocês entram. Vocês entrem que conquistem. Olha o que aconteceu. Eles, 40 anos depois, Deus coloca eles diante de Canaã. Agora sob a liderança de Josué e Calebe, os únicos dois dos príncipes, dos 12 príncipes que foram espiar a terra, Josué e Calebe foram os únicos que foram oportunizados por Deus para entrar naquele ambiente. E aí então, o que aconteceu? Agora Deus diz assim, vocês vão conquistar essa terra, vocês vão? Vão. Aí quando eles vão para conquistar Jericó, o povo daquela terra já estava temeroso. O povo daquela terra já sabia que o seu futuro é abrir mão daquilo que ali estava, porque era do povo de Deus, e eles já sabiam isso 40 anos. Mas 40 anos eles ficaram no lugar que era do povo de Deus. 40 anos. 40 anos. Eles estavam num ambiente cujo qual era do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muito ímpio aí, e não gosto de falar essa palavra ímpio, mas tem muito aí que de repente está ocupando o teu lugar. Mas ele só está lá, porque você não entendeu ainda o que é teu. Você não compreendeu ainda. Você não entendeu ainda o que é teu, por direito. Você não compreendeu o que Deus quer fazer de você e como Deus quer fazer. Porque não entendeu o presente. O presente ele é chave para o teu futuro. A leitura ainda não está bem delineada, a leitura ainda não está bem conectada. Eu fiquei feliz essa semana, nós vimos aí um desfecho muito positivo, não sei se vocês acompanharam. Né? Nós tivemos aí o André Mendonça, que se tornou juiz do STF. Não sei se você conhece o testemunho dele. Um guri, acho que com 8 anos de idade, alguma coisa assim, ele foi desacreditado pela professora dele.
quando disse para ele que ele não tinha condições de aprender, que ele jamais iria aprender, o que ele fez? Ele recebeu aquilo e transformou em combustível para se tornar aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Hoje onde ele está? Uma posição extraordinária. E vai ser um instrumento de Deus. Vai ser um instrumento de Deus ali naquele ambiente. Mas antes houve um processo de preparação, de luta, de incompreensão. E ele fala no testemunho deles, porque ele não entendia muitas vezes por que passava por tantas situações, por tantas lutas. Um guri humilde, como ele diz, advogado-geral da União, passou em concurso público. Ele conta no testemunho dele que um dia ele estava na fila, de repente alguém chegou e disse assim, cara, não vai dar, ninguém vai passar, nem vou passar. Mas ele estava ali, disse, não, eu estou aqui, eu vou, passou. Quando muitos que estavam à volta dele diziam assim, cara, desiste, para. Ele disse, não, eu vou ficar, eu vou fazer. Ele fez, ele passou. Deixa eu dar uma informação para você. Fecha teus olhos. Por que eu estou pedindo para que você feche seus olhos? Porque eu quero que você vá dentro de você. Dentro de você. Há muitas coisas nesses dias. Há muitas coisas nesses dias. Dizendo que não para você. Há muitas coisas nesses dias. Com o objetivo claro. De lhe roubar tudo o que está no teu coração. De alguma forma tirar-lhe o vigor, a energia, para que você não vá adiante. Então é por isso que o inimigo invade. E sabe onde ele age? Ele vai agir dentro do teu interior. Ele vai agir no teu coração, ele vai agir dentro de você, para que você mesmo desacredite, se desarmonize, para que você mesmo perca a coragem de avançar. Que você seja o primeiro a desacreditar nos teus sonhos. Que você seja o primeiro a ser surrupiado. Que você mesmo seja aquele mesmo que se sabota. E por vezes o inimigo, ele nem precisa mais de auxílio. Ele mesmo percebe as lutas. Percebe os conflitos. Deixa eu dizer uma coisa para ti agora, olha para mim. Lembra que eu disse? Não é Deus que vai se alinhar ao teu presente, mas é você que vai alinhar-se àquilo que Deus tem para você no dia de hoje. No teu presente. Nas coisas que estão acontecendo. É você que precisa ajustar-se. É você que precisa assumir o controle da sua vida. E você precisa fazer isso por meio da fé. Você precisa fazer isso por meio de uma entrega completa, Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Para aqueles que creem no poder de Deus, essa palavra é extraordinária e isso deva ser de fato uma entrega plena e completa. Agora, isso não significa dizer que a pessoa não tenha capacidades
de poder gerenciar a sua vida e de chegar a um determinado ambiente de sucesso. Nós vemos pessoas aí fora que não tem nada a ver com Deus e atingem alguns sucessos, mas elas até podem atingir ter êxito em algumas demandas da sua vida, ser bem-sucedidas na profissão, enfim, mesmo não tendo Deus. Ok, isso é fato, mas elas nunca alcançarão aquilo que Deus havia determinado para elas, que poderia ter ido muito além daquilo que elas mesmas por si só, de certa forma, baseado no talento, nas convicções, na capacidade, alcançaram. Porque tu pode ter certeza que com Deus eles teriam ido muito além. Porque é Deus quem capacita. Porque é Deus quem despeja a sua capacidade. Agora, o problema não está em entregar a nossa vida para Deus e dizer assim: Deus, eu não tenho capacidades, eu não tenho talento, eu não tenho virtudes, eu não tenho nada cujos quais talvez eu possa alcançar alguma coisa boa lá. Não é isso, todos nós temos. O grande problema é que foi o que o inimigo fez por meio do pecado. Que ele distorceu, que ele destruiu, que ele anulou todas as possibilidades de que alguma coisa boa, de certa forma, pudesse acontecer, porque ele, de certa forma, configurou a personalidade. Lembra do povo que estava saindo do deserto? Eles eram escravos. Eles eram escravos na sua geração, 40, 60, 70 anos, escravos, 80, alguns mais velhos, enfim, outros, né, numa certa idade, os mais jovens, tudo aquilo que eles entendiam é ser escravo. Os avós eram escravos, os tataravós eram escravos, as gerações anteriores eram escravas. Então eles não tinham um futuro, até que Deus levanta Moisés os tira de lá. Agora eles eram livres, Deus havia aberto o mar para eles, eles passaram, Deus fechou, derrotou com seus inimigos. Isso é tão interessante entender que quando você entrega teu coração para Deus, você entrega o teu coração ao Senhor, você dá a tua vida para Deus, eu quero dizer, da mesma forma que aconteceu lá no passado, Deus destruiu os inimigos, eu quero dizer, um a um, Deus vai destruir todos os seus inimigos. Eles não vão mais te impedir, aqueles amigos que estavam no passado. Por isso que a gente diz que o passado não interessa mais, que o passado ficou para trás. O que importa é o que está diante de você, são os novos adversários. Mas você não vai conseguir vencer os novos adversários se não entender que os velhos já foram derrotados, que eles já foram suprimidos, que eles já foram anulados, que Deus ele pegou e fechou o mar e derrotou o faraó e seus cavaleiros. O exército mais poderoso daquela terra não foi capaz de destruir um homem e uma mulher sequer do povo de Deus. Ninguém foi capaz. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Porque a Bíblia nos diz que Deus disse: eu vou andar com vocês, eu vou estar com vocês. Então o problema, por vezes, não está na capacidade, mas sim no que o pecado, da forma com que o pecado deformou a personalidade do homem. A forma com que ele destruiu aquele indivíduo, anulando as possibilidades de êxito. E aí que nós precisamos entender do poder restaurador da palavra de Deus nas nossas vidas. Lembra, nós lemos Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 ali em diante. Capítulo 11, versículo 26 em diante, quando Deus diz assim: eu proponho a bênção e a maldição. É os mandamentos dele. Depois nós lemos Deuteronômio 30, 15 e 16. Eu proponho a bênção ou a maldição. A bênção, a prosperidade ou a maldição. Então veja. O que precisa acontecer é que a palavra de Deus, ela precisa começar a configurar um novo sujeito. Diga: a palavra do Senhor precisa me reconfigurar. A palavra armatia, que é definida para a questão do pecado, significa errar um alvo. Então, quando o inimigo ele faz com que uma pessoa peque, ele faz com que a pessoa erre aquele alvo. E quando uma pessoa erra o alvo, ela não é vitoriosa, ela é derrotada. Então ela não vence. Mas a Bíblia nos diz o seguinte: que aqueles que estão em Cristo Jesus já são mais do que vencedores. Então o oposto daquilo que o inimigo produz, que é o pecado,
é a vitória que Jesus quer conceder a cada um. A cada pessoa que crê e que entende que a palavra do Senhor é justamente esse instrumento cujo qual Deus deseja reconfigurar, reordenar, reestabelecer os seus sujeitos. Aquelas pessoas cujos quais vão efetivamente caminhar na direção de Deus. Um exemplo bem prático disso. Juízes 6, 11 e 16. Lembra da história de Gideão? A realidade deles. De conflito, um ciclo de destruição. Um período de miséria. Um período de... Agora, a Bíblia nos diz que quando o anjo do Senhor se aproximou de Gideão, ele estava num lugar malhando trigo no lagar. Querendo poder economizar alguma coisa para poder passar os próximos dias, porque sabia que os inimigos viriam saqueá-los, roubá-los e destruir tudo. Mas naquele momento Deus chama, e é tão interessante isso, que Deus ele vai no cerne da questão. Ele vai no mais íntimo daquele sujeito que ali está atormentado, acovardado, que está ali temeroso, que está ali fazendo de tudo o que pode para que tenha o mínimo necessário para os dias que vêm adiante. Então Deus encontra ele e ele diz assim o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. Diga, o Senhor está comigo. Diga, o Senhor está comigo. Diga, o Senhor, Ele está comigo. E Ele me chama de poderoso guerreiro. Ele me chama de poderoso guerreiro. Há uma força dentro de nós desconhecida. Há uma força que está dentro de cada um de nós que por vezes é anulada. Há uma capacidade dentro de cada um que precisa vir para fora. E aí então nós olhamos para esses filmes que a realidade à nossa volta diz. Então a gente vai olhar para esses filmes Adventure. Aí o camarada, no começo do filme, ele apanha. Mas aí depois ele passa por um processo e ele começa a desenvolver os seus talentos, as suas capacidades. Ele começa a aprender e tal. E daqui um pouco, o final do filme, ele vence. Ele não sabia que podia. Mas ele descobriu que dentro dele havia coisas que, à medida que vai passando, que ele vai passando pelos processos, ele vai se transformando, ele vai se habilitando, e aí então ele começa a vencer os adversários que se levantam contra ele. Deus chama Gideão naquela situação e vai e olha no íntimo dele, no coração dele e diz assim: eu quero tirar esse homem para fora, eu quero tirar essa mulher para fora, eu quero tirar esse sujeito que está ali, que de certa forma os erros, o pecado ao longo da sua existência produziram um ser para baixo, um ser derrotado, um ser anulado. Deixa eu tirar para fora esse homem, essa mulher de valor, esse homem, essa mulher que realmente vão fazer a diferença. Gideão vai dizer assim: não, eu não sou tudo isso, a minha família é o menor de todas, eu sou o menor de todos eles. Ele tinha bons argumentos, mas os argumentos de Deus eram mais convincentes. E é isso que nós precisamos entender, que os argumentos de Deus precisam ser mais convincentes do que os nossos. Você pode argumentar para Deus dizer que não dá, mas Deus vai dizer sim, eu sei que dá. Você pode dizer para Deus, isso não é possível, mas você vai entender que Deus olha para ti e diz assim, que tudo é possível ao que crê. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Por quê? Por tudo aquilo que o mundo, o sistema produziu no interior humano.
E que agora a tua mente está passando por um processo de reestruturação, o teu coração está abrigando uma palavra de poder, o teu coração está armazenando as informações que vêm dos céus. E por vezes você não vê isso de forma mais configurada na tua vida. Por vezes você não vê o cenário que tanto você gostaria, mas isso não pode ser determinante para as informações que Deus está trazendo ao teu coração. Entenda. Não é o que você foi. Diga, não é o que eu fui. Não importa para Deus tudo aquilo que Ele tenha sido, não importa se a pessoa tenha sido a pessoa mais desgraçada, a pessoa mais suja, a pessoa com um dos maiores pecados nesse mundo. Não importa. A Bíblia diz que quando a pessoa firma uma aliança, Hebreus 10, 16, 17, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escrevereis em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É quando Deus faz de um sujeito perdido, é quando Deus faz de um sujeito esquecido, é quando Deus faz de um sujeito que estava completamente afastado, mas agora Ele traz. Então Deus não importa se com aquilo que era. Deus não está aí para aquilo que a pessoa foi, para que a pessoa desenvolveu. Isaías 43, 25 diz assim, sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, quando uma pessoa se arrepende, aquilo que a afastava de Deus, aquilo que a mantinha distante de Deus e que impedia o agir de Deus, já não há mais. Então, Deus começa a reestruturar, então não importa o que tenha sido. Então, eu quero dizer para você, não importa o teu passado, não importa as coisas que aconteceram, não importa o que chegou até aqui, não, o que importa é o que Deus pensa, é o futuro que Ele tem, não é o teu passado que vai determinar o seu futuro. Então não importa o tamanho do pecado, não importa as coisas que aconteceram, o que você precisa fazer é entender, é compreender essa verdade. O que também não importa é o que você é. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não importa o que você é. Não importa o que você pensa de você. Não importa se você pensa de você que tem capacidade. Não importa o que você pensa de você que não tem capacidade. Não importa o que você pensa do teu entorno, se as condições vão lhe favorecer. Não importa do seu entorno, se as condições não irão lhe favorecer. Deus não está nessa realidade. Deus não está limitado por essas coisas. Agora, o que verdadeiramente importa é naquilo que você vai se tornar. É naquilo que Deus está interessado em que você se torne. É nisso tudo que se concentra a palavra de Deus. Naquilo que você pode vir a ser no teu futuro. Nos dias que seguem, nos dias que estão adiante de você. É isso que importa. E aí, para exemplificar, eu quero lembrar vocês da história de José. Lembra? Com 17 anos, Deus diz para ele, o teu futuro é esse. O que importa é o que está lá adiante. Você será alguém muito importante. Um dia você vai estar sobre os seus irmãos e um dia você estará também sobre os seus pais. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa o que as pessoas irão fazer, não importa se as circunstâncias irão te favorecer,
Não importa se virão os buracos da vida, não importa se virão as pessoas injustas na tua vida, não importa os acontecimentos, os esquecimentos, não importa as honrarias ou as desonras, não importa nada disso que aconteça no processo, importa aquilo que Deus falou ao teu respeito, aquilo que Deus irá fazer, aquilo que o Senhor irá formar, é isso que tem que estar na tua mente, é isso que tem que estar no teu coração, porque eu quero dizer que um dia você vai chegar lá, um dia você vai experimentar, um dia você vai viver todas as coisas gloriosas que o Senhor colocou no teu coração, e é isso que importa, não aquilo que você foi, não aquilo que você é, mas aquilo que Deus diz que você vai ser. É isso que importa, é isso que é relevante, é isso que Deus está dizendo com relação ao teu futuro. Não são as pessoas à nossa volta com as suas críticas, não são as pessoas à sua volta com os seus elogios, não é tão acima, também não é tão embaixo, não é pura e simplesmente se as circunstâncias nos favoreçam ou se as circunstâncias não estão nos favorecendo. Não é o que o diabo pensa ao meu respeito, não é o que o diabo faz contra mim, não é o que ele lança contra mim, não é o que ele faz contra a tua vida, não, é aquilo bem de Deus, é o favor do Senhor, é a palavra do Senhor, é a mão do Senhor agindo na tua vida, todos os dias, todos os momentos. Não são os diagnósticos que nós recebemos que nos confronta, mas é a cura pela palavra de Deus. Não é o mal que o inimigo joga nos nossos corações, mas é o bálsamo que vem dos céus, que cura e que santifica. É a palavra de Deus que nos define. Diga, é a palavra de Deus que me define. Diga, é a palavra de Deus que me define. É a palavra de Deus que me define. Diga, é a palavra do Senhor que me define. E o Pai me definiu a sua imagem e a sua semelhança. Eu não sou deformado. Talvez eu possa ter sido deformado pelo pecado. Mas Deus me encontrou, Jesus me encontrou. Diga, Jesus me encontrou. O dia que Jesus te encontrou, sabe o que aconteceu? Você começou a ser moldado à imagem e semelhança do Senhor. Você começou a ser revigorado à imagem e semelhança do Senhor. Você começou a ser alinhado com os planos, com os processos de Deus na tua vida. Deus te pegou no colo. Deus pegou você, Deus pegou a tua vida e disse, agora é comigo. O diabo talvez tenha feito isso, feito aquilo, mas agora é comigo. Eu vou cuidar de você, eu vou tratar você, eu vou curar você, eu vou alinhar-me a você e você vai estar alinhado comigo. E juntos nós faremos grandes coisas. Juntos nós faremos grandes coisas. Quer um futuro melhor? É a palavra de Deus que vai definir para você. E nada mais desse mundo tem a capacidade de definir. Nada mais. É a verdade de Deus no teu coração. É a palavra do Senhor no teu coração. É o bálsamo que você precisa. É como Deus lhe pensou neste mundo. Deus olhava para José. José olhava para ele 17 anos, com todos seus irmãos à volta, assim como Gideão, o menor da sua casa, o último a ser, quem sabe, escolhido para ser alguma coisa. Não, mas Deus olhava e pensava diferente. O segredo de tudo que eu estou falando para você, a chave de tudo que eu estou falando para você, é se permitir ser reconstruído pela verdade de Deus. É se permitir ser reformatado, reorganizado. Esse é o elemento chave de tudo isso. Sabe por quê? Porque quando Deus formou todas as coisas, pelo poder da palavra, Ele formou. Ele disse, haja luz, e houve luz. Mas com o homem, Ele pega o homem e se envolve e configura, sopra nas suas narinas o fôlego de vida e dá ao homem um poder. O poder primário, determinante, permanente, que é o de escolher o seu caminho. Só que ao longo do tempo da história, Deus, Ele vai trabalhando e dizendo, hoje você acordou,
Então, no teu presente, eu vou lhe dar duas opções. Escolhe, pois, a bênção e não a maldição. Todos os dias tomamos decisões, todos os momentos nós tomamos decisões que estão vinculadas ao nosso futuro. E Deus quer lhe assegurar o teu futuro. Deus quer assegurar as vitórias suas lá na frente. Então a palavra, no caso do homem, ela é diferente. Deus diz assim, Ele fala a sua palavra e volta de acordo com o que Ele determinou. Mas com o homem não, Ele leva a palavra ao coração do homem e tem a aceitabilidade dela. Então, se ele escolhe seguir aquela palavra, as coisas acontecem de uma forma diferente.